Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, nossas imagens para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aqui aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É sexta-feira, como eu destaquei, você conhece o nosso espaço aqui, voltado sempre para a nossa parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, uma conversa sobre o trabalho da segurança pública em todo o território paulista. Vamos receber hoje o Coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Ele é presidente da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FEMESP, a nossa parceira aqui nas sextas-feiras, e também da Defenda PM. Coronel Pistori, mais uma vez, obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor? Muito boa tarde a todos aqueles que nos assistem e acompanham o nosso programa. Hoje teremos uma entrevista praticamente que histórica, né, com a presença do presidente da Sindalesp, que vamos desmistificar aí a questão da aprovação do novo subteto estadual, e isso daí para nós é muito caro, muito importante para que as pessoas conheçam o que isso significa. Obrigado pela presença, a gente vai fazer bons esclarecimentos a respeito deste tema, e também com a gente o Filemon Reis da Silva. Ele é primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa, o Sindalesp, e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Boa tarde, Filemon, muito bem-vindo, um prazer revê-lo. Boa tarde, Mauro, um abraço a você, um abraço aí ao Coronel Pistori, e cumprimento aí a todos que estão acompanhando aí o programa pelas redes sociais, pela TV, e obrigado aí pelo convite. Vamos lá, então, minha gente, Coronel Pistori e Filemon, o nosso assunto de hoje. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na última terça-feira, na noite da última terça-feira, em sessão extraordinária, o projeto de lei que corrige o teto salarial do funcionalismo paulista e a remuneração do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado a partir do mês que vem, a partir de janeiro de 2023. A matéria ainda depende da sanção do governador Rodrigo Garcia, que é o próximo passo aí para a efetivação do que o Parlamento Paulista aprovou. Coronel Pistori, vamos falar sobre importantes esclarecimentos a respeito disso, porque não adianta, né? Toda vez que ocorre um reajuste salarial no setor público, muita gente acaba criticando, mas o governador mal chegou, já tem aumento de 50% para ele, essas coisas sempre acabam aí nas conversas, né? Evidentemente, somos a favor das carreiras típicas de Estado, do aumento do teto para que todo o trabalho do funcionalismo seja valorizado, e esse aumento para o governador, para o vice, para os secretários de Estado, no sentido de justamente elevar o teto e trazer também a correção para o funcionalismo público paulista, né? A gente precisa explicar essa questão. Por onde a gente pode começar? Bom, é importante que eu gostaria também, né, que o teto remuneratório do Estado de São Paulo está vinculado ao chefe do Poder Executivo. Isso nos traz, enquanto funcionalismo público amplo, uma série de dificuldades de remunerar bem o funcionário público de forma justa, equânime e necessária. Afinal de contas, todo funcionalismo público traz um valor agregado ao Estado e que, em suma, chega até a sociedade através de bons serviços. Então, é muito importante que as pessoas que nos assistem, sejam civis e funcionários públicos, que esse projeto, que agora se tornará uma lei,
visa reajustar o teto remuneratório em si do Estado. E isso daí afeta as pessoas dos mais baixos cargos até os mais altos. Então, não é um mero reajuste das pessoas que ganham mais. Pavimenta-se um caminho para que haja margem financeira, para que outras categorias, para que outros cargos, também inclusive os de menores escalões, possam ser reajustados. Esse achatamento existente no estado de São Paulo é muito grave. Hoje, só para se ter uma ideia, o subteto remuneratório do estado de São Paulo é o pior do Brasil. Então, isso causa um grande problema para que o funcionalismo público fique no setor público, não migre para outras carreiras, e envolve também, inclusive, a eficiência do Estado. Então, nessa primeira abordagem, a gente tem que haverá o impacto imediato do reajuste em si. Haja vista também que houve recentemente uma majoração aí no mês de fevereiro, até abril aí, houve uma majoração no serviço público de 10%, houve esse reajuste das reposições inflacionárias, e nas carreiras aí de saúde e de segurança pública, de 20%. Aquelas pessoas, independentemente da pasta que estão, não tiveram nenhum reajuste abraçados aí caso estivessem no teto. Isso aí é até por uma questão de justiça, né? É necessária. Então, essa aprovação ela vem num momento extremamente importante, oportuna, e tem aí uma perspectiva muito boa para que haja uma recomposição de fato do direito de todas as carreiras de forma bem linear e programada, né? Então, sim, a questão histórica e como esse processo todo se desenvolveu, o nosso convidado Filemon, ele tem bastante vivência nessa linha e pode também complementar aí o que a gente fala. A gente vai falar a respeito com o Filemon, como é que todo esse processo se deu na Assembleia Legislativa até a aprovação de fato desse projeto de lei. Antes do Filemon, mais um questionamento, Coronel Pistori, que a gente falou aqui a respeito da necessidade desse reajuste em outras ocasiões, e tudo isso foi bastante capitaneado pela carreira policial, pelos policiais, na verdade, também pelo pessoal dos auditores fiscais, né? Porque outras categorias não se envolveram no sentido de trabalhar essa necessidade, apenas os policiais e os auditores fiscais, ou se envolveram, digamos, em menor grau? Não, muitas categorias se envolveram, Nilton. A gente sabe que demais carreiras do Estado, envolvendo professores, envolvendo engenheiros, envolvendo médicos, estariam também no teto. Mas em questão de objetividade e, de fato, né, até a questão do engajamento acabou envolvendo, né, os funcionários da Alesp, os funcionários da Polícia Civil, né, no caso, o Sindicato dos Delegados, a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, a própria Associação dos Oficiais da PM e da Defenda PM, que são filiadas e federadas à FERMESP. Então, houve o CONAD, tá? o CONAF, ou seja, nós temos aí uma série de entidades, mais de 10 entidades envolvidas, e abraçando essa causa em termos de justiça. Então, não é que não apoiaram ou não estiveram juntas, mas em termos de pragmatismo, as que tiveram maior liderança nesse momento foram essas entidades, né, que participaram. O Filemon tem aí um protagonismo muito importante na feitura do manifesto entregue aos parlamentares na Assembleia Legislativa, que antecedeu aí a aprovação no sentido de convencê-los da importância desse atual projeto de lei, que acabou, graças a Deus, e a eles sendo aprovado. Agora sim, Filemon, vamos falar sobre como é que esse processo se deu dentro da Assembleia Legislativa, a movimentação entre os parlamentares. Eu vou destacar aqui, o projeto foi aprovado por 56 votos a favor, 6 contrários. Esse placar permitiu a aprovação, seriam necessários 48 votos, né, para passar essa matéria.
48 porque isso representa a metade do parlamento mais um, são 94 deputados estaduais, mas esses votos contrários, eles vieram de deputados de diferentes espectros políticos, basicamente da oposição, mas também de deputados da situação. Como é que foi esse processo, Filemon? Mauro, esse processo, fazendo um rápido resgate aqui, o Sindalesp, que já participou, nós tivemos em 2018, naquela grande mobilização, também em torno de uma proposta de emenda constitucional que pudesse resolver essa questão de forma permanente no Estado de São Paulo. Então, desde então, a gente vem renovando a cada ano uma tentativa de mobilização em relação a essa questão. E como bem lembrou o Coronel Pistori, sem resolver essa questão do limite máximo remuneratório, não se consegue resolver a questão salarial de todo o funcionalismo, porque há toda uma escala lógica, encadeada, né, que começa ali dos primeiros cargos, né, até os últimos cargos. E se você não tem uma escala remuneratória com a mesma distância entre um e outro cargo, que comece aqui e vá lá, né? Todos os cargos têm a sua importância, obviamente. Então, desde quem entra no serviço público, em cada uma das suas áreas, né? Nas áreas civis, das áreas da polícia, da área fiscal, então você começa lá, então você tem no decorrer da sua vida funcional, você vai por promoção, por progressão, vai subindo. Só que o que acontece com esses anos todos em que o limite máximo remuneratório, que a gente tem um apelido de teto, né? Mas o limite máximo remuneratório, se ele fica muito tempo travado aqui, o que vai acontecer é que vai todo mundo batendo aqui e não tem nenhum... Como é que você vai fazer um plano de remuneração que é à toa? Não adianta fazer se está tudo parado. E essa luta a gente vem já há alguns anos. Neste ano, especificamente, nós vimos o sindicato partindo de uma série de reivindicações internas nossas, da nossa campanha anual, salarial, nós, conversando com a mesa, e nós temos interlocução na mesa por intermédio do deputado Luiz Fernando Ferreira, primeiro secretário, que na mesa quem até por mandamento do Regimento Interno da Assembleia, a primeira secretaria é quem cuida dos assuntos de finanças e de Secretaria de Servidores da Assembleia. Então, com ele, nós temos esta interlocução e viemos desde julho, depois que terminou a parte da nossa campanha interna, primeiro secretário, senhor secretário, nós precisamos cuidar, mais uma vez, precisamos ver se a gente consegue resolver essa questão do teto e encaminhar novamente. E aí ele prontamente acedeu e vem no âmbito da mesa, ele é o primeiro secretário, tem o presidente da Assembleia, que é o deputado Carlão Pinhatari, e o segundo secretário, esse é o grupo que dirige a Assembleia, o segundo secretário, o deputado Rogério Nogueira, e ele levou essa questão e chegaram nesse ponto de fazer por etapas. Então, aproveitando que todo o final de ano a Assembleia precisa, e isso é uma atribuição constitucional da mesa da Assembleia Legislativa, de encaminhar o projeto de aumento do subsídio do governador, de reajuste do subsídio do governador. De fixação, né? Pode nem reajustar, mas todo ano a Assembleia tem que dizer, olha, o subsídio do governador é X. E dentro daquilo que conversamos com o primeiro secretário, nós fizemos esse entendimento e ele, então, articulando ali na mesa, cumpriu aquilo que nós tínhamos consensuado e, em outubro, a mesa apresentou este projeto de lei 592. Ele quebra um paradigma, ele veio em muito boa hora, aliás, veio já bem depois da hora, né, das outras mesas que podiam ter feito a mesma coisa. O fato é que ele foi apresentado e a nossa diretoria, né, o nosso presidente do nosso sindicato, Felipe Carriço, a Márcia, secretária, Desirê, vice-presidente, o João, tesoureiro, o Maurício, que é o segundo tesoureiro. Então, nós, nestas conversações, conseguimos, né, foi uma vitória nossa já, uma primeira grande vitória já esse ano, conseguimos que fosse apresentado este. Por que é preciso fazer? Aprovando, e como foi aprovado, graças a Deus, com a luta de todos, aí, com esse grupo que o coronel citou, que é o nosso grupo, nosso fórum
para a fixação do subteto, que esse é o nosso objetivo principal, é a fixação do subteto permanente, para que não fique todo ano precisando lá, e o governador, tal, até porque tem uma questão política envolvida aí, que é o seguinte, nós tínhamos aí, me permitam dizer com todo respeito aí ao governador anterior, mas o que ele fazia? Ele mostrava para as empresas, eu preciso de receber o salário como governador, eu dou todo o mês para uma creche e tal. Bom, primeiro que esse tipo de demagogia, além de não dignificar o serviço público, se um governador tem recursos, rico, milionário, bom, isso é um problema. A questão é o serviço público, é a dignificação do serviço público. E o salário do governador, ele é o paradigma para todo o poder executivo, né? A Constituição determina assim, a Constituição Federal, que nos estados o paradigma é o seguinte: no poder executivo, o maior salário é o do governador, no poder legislativo, o maior salário é o subsídio do deputado, dos deputados estaduais, e no judiciário é o dos desembargadores do poder judiciário. E só que ela deixa lá no artigo 37, artigo 37, parágrafo 12, ela deixou, olha, se nos estados quiserem mudar isso, tudo bem, façam, estou dizendo em termos coloquiais, né? É só fazer uma emenda na Constituição de cada estado, e aí sim pode fazer um subteto único. Por que subteto? Porque o teto é o federal, né? É o que ganha os ministros supremos. Ninguém pode ganhar mais que o ministro supremo. E nos estados, então, pode ter uma emenda constitucional e fixar isso. Enquanto não houver essa emenda, vai fazer isso. O governador, o salário dele é o teto do executivo, o deputado é o teto do legislativo e o desembargador é o teto do judiciário. Olha, com um governador que diz que ele não precisava nem ganhar salário, ele está pensando na sua política, mas não está pensando em toda a estrutura que fica paralisada. Então, nós tivemos esse sucesso, a mesa apresentou isso, e nós, a partir de 25 de agosto, começamos a chamar todas as entidades que já tinham participado conosco em 2018, né? As da Polícia Militar, a Polícia Civil, os auditores fiscais, né? E chamamos todos, chamamos inclusive as universidades também, que da outra vez tiveram uma grande participação conosco, e até que chegou até esse ponto e conseguimos, resumindo bastante aí nossas lutas, chegar a essa vitória, que é a metade, digamos assim, daquilo que nós precisamos alcançar. Agora precisa de uma PEC para tornar isso permanente. Né? Agora, Filemon, a gente está no mês de dezembro, estamos na reta final aí, e os deputados certamente já estão aí debruçados em relação à discussão do orçamento para 2023, né? A Lei Orçamentária Anual. O que deve ser feito em termos de estímulo arrecadatório, uma vez que, claro, evidentemente, vai precisar de mais recursos para poder suportar o impacto desses reajustes, né? Como é que está, nesse momento, a discussão da lei orçamentária para trazer esse estímulo de arrecadação? Mauro, o orçamento que está na Assembleia foi designado agora, nesta semana, teve a designação do seu relator, que é o delegado Olim, né? Inclusive, Sim. Um dos entusiastas que nos ajudou ajudou também nessa nossa mobilização, né? E o orçamento, ele foi designado agora, o relator, então vai fazer convergir nele todo o debate. Obviamente que aquela história, são muitas as carências do Estado, muitas carências do Estado. Num país como o Brasil, a maioria da população precisa dos serviços do Estado. Todo mundo precisa. Óbvio, o rico Sim. também precisa de polícia. Só que, óbvio, né? O rico pode pagar uma segurança, não sei quanto segurança tal. Então, de modo geral, quem é que precisa mais do Estado? As pessoas comuns, as pessoas que dependem da educação pública, da saúde pública, né? E da segurança pública, que todos precisam, mas não tem a pessoa, ela precisa de um serviço bem prestado. Então, tem esse orçamento. E um dado, esse orçamento, eu não tenho os números aqui agora, mas está por volta de 300 bilhões, o orçamento do Estado para 2023. E para você ter uma ideia, Mauro, o impacto deste projeto que foi aprovado, e o da PEC vai ser pouquinha coisa a mais, porque praticamente esse projeto resolve, num primeiro momento, a questão de todo o executivo, mas para que isso seja permanente e atinja as outras categorias que não foram alcançadas ainda, a Assembleia Legislativa, por exemplo, não foi alcançada por esse projeto, mas será alcançada pela PEC. Isso
importa no impacto de 0,3% do orçamento do Estado. Ora, 300 bilhões. E esse projeto vai custar aí para o Estado entre 1 bilhão e 1,2, 1,3 bilhão de reais. Para você ter uma ideia, isso tudo, só a Assembleia Legislativa, para os servidores da Assembleia, dá 40 milhões de reais, ou seja, porque são 300 e 400 pessoas que estão nessa situação. Então, para você ver, só para dimensionar isso, quando se fala, vai gastar 1 bilhão. Bom, o orçamento é 300 bilhões. Está muito abaixo, ou seja, 0,3%. Temos com orçamento aí, o próprio governador, Rodrigo Garcia, que está aí saindo, já disse que tem aí, por conta de uma série de fatores, não vou dizer sobra, porque fica parecendo que é dinheiro que vai, que não precisa, para investimento de 30 bilhões de reais. Deve-se ressaltar que esta, entre aspas, sobra foi porque houve um pesado arroxo salarial dos servidores, houve também essa inflação ajuda a aumentar a arrecadação do Estado. Então, houve uma série de fatores que foi ruim para o trabalhador e especialmente para o servidor público, mas foi boa para os cofres do Estado. A inflação ajuda a aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, ele não deu ajuda, até por conta da legislação emergencial da Covid, houve uma supressão dos gastos. Então, o Estado está aí com 30 bilhões, e todo esse gasto que nós estamos falando é 1 bilhão por ano. Né? Então, para ver aí, não sei se cheguei aí no ponto que você quis ressaltar. Sim. Deixa eu questionar o Coronel Pistori a respeito de um outro tema. Aliás, a gente vai voltar a falar, Filemon, mais adiante, sobre essa questão do orçamento da Assembleia, que anualmente há uma sobra e que é devolvida para o Poder Executivo. Mas já a gente fala a respeito dessa questão. Coronel Pistori, eu falei do placar, né, 56 votos favoráveis e 6 contrários, e esses 6 contrários, basicamente, da oposição, mas tem outros políticos aí do espectro da situação. Mas o argumento da oposição em relação ao voto contrário foi no sentido de que não há garantia, de que não haveria garantia de que esse reajuste iria beneficiar aqueles servidores da base da pirâmide do funcionalismo e apenas a nata, a elite do funcionalismo. Como é que o senhor rebate essa questão? O que a gente pode explicar aqui para a nossa audiência? Então, exatamente aquilo que o Filemon comentou, é o que esses opositores não quiseram entender. Então, o achatamento não tem como você dar um aumento linear à base, isso prejudica, até por uma questão de justiça, toda uma categoria. Então, todo o processo de construção de algo sempre é da base para o alto. E todo o processo de reforma de uma casa, inclusive, é sempre do teto para baixo. Não adianta você arrumar um piso se existe uma goteira. Então, o teto baixo, ele inviabiliza qualquer tipo de equidade na remuneração. Então, vamos lá, vamos citar um exemplo bem simples, para que todos aqueles entendam, né? Trazendo esse exemplo para a Polícia Militar. Nós temos diversos níveis, né, de praças e de oficiais, que são as graduações e os postos. De soldado a subtenente, que são os praças. Existe uma remuneração compatível para cada cargo. Imagine só hoje um soldado entrando na Polícia Militar com um valor de cerca de R$ 3.800 de salário. Tudo bem? E ao longo da sua carreira, ao longo dos anos, ele passa a querer evoluir na carreira e se compactuando com as estruturas de ensino para que ele possa evoluir a cabo, a terceiro sargento e por aí vai. Imagine só, ele, soldado, trabalhando no interior, ou já cabo, trabalhando no interior, e observando a possibilidade de crescer na instituição, mas devido ao achatamento salarial, ele perceber que o seu salário como cabo na cidade natal onde ele trabalha evolui R$ 200 ou R$ 300, ou que seja R$ 500 se ele for sargento em São Paulo. Ou seja, ele vai olhar para a vida dele, bom, em São Paulo eu vou ter que morar num lugar que custa mais caro do que a minha cidade,
Eu vou ter maiores gastos que não vai justificar eu mesmo ter evoluído na carreira. Então, isso inviabiliza. Então, entre os postos, os cargos, as funções, as responsabilidades, você precisa de uma margem remuneratória que justifique você evoluir na carreira. Então, hoje, só para vocês, para todos que nos ouvem ter uma ideia, um tenente que assuma interinamente uma companhia, que é uma estrutura própria da função de capitão, ele passa, dependendo da situação de tempo de serviço, ele passa a ganhar, inclusive, mais do que o próprio capitão que está nessa companhia. Por quê? Porque os descontos são menores, aquela função gera uma gratificação, né, posterior, que isso daí se acumula, e tantos outros cargos, né, em todas outras áreas, e isso daí faz com que simplesmente não vale a pena, de repente, ele, como capitão, querer ser major, fazendo um curso em São Paulo, viajando todos os dias, ou, sei lá, talvez se mudando por um período de 1 ano, e perceber que o seu salário vai evoluir muito pouco. E hoje, com o atual achatamento, só para vocês terem uma ideia, dependendo do nível de tempo de serviço e de gratificações que esse oficial possa ter, já como capitão, ele já está ganhando como coronel, né? E quando eu falo coronel, é porque é o final da carreira, né? Então, existem carreiras no Estado que o indivíduo ele já entra praticamente que no teto, como é o caso dos auditores fiscais, né? É uma demanda muito grande, a gente tem tido bastante contato com eles, então há pouca margem de evolução dentro das carreiras, e isso sim não é custo, Freeman, não é custo, isso é investimento, é valor agregado. O preço do salário, um exemplo agora, o teto para 34.500 e pouco, isso é o preço que o Estado gasta. Mas um auditor fiscal que faz todo um processo que gera uma receita para o Estado, é sim o valor agregado que dá o quê? O subsídio para que o Estado faça um melhor serviço. Aí temos aí a eficiência do Estado. Imagine só, um auditor fiscal com 20, 30 anos de carreira, né, tendo hoje o pior subteto do Brasil. Pasmem, até antes dessa aprovação, o teto do Estado de São Paulo representava o pior subteto nacional, com R$ 23.048. Hoje, com esse reajuste, ele será o 23º do Brasil, segundo o nosso manifesto. Tá? Então, existem uma série de outros estados que já remuneram de acordo com o nível do Poder Judiciário, né, no mesmo nível como carreira de Estado dos desembargadores, que estão na faixa de R$ 35 mil. E, no caso de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil, tínhamos, né, se Deus quiser agora será aprovado o mais rápido possível pelo governador, teremos aí um teto que vai evoluir para o 23º lugar. E a pujança de São Paulo, a necessidade de qualificação desse profissional é muito alta. Então, esse discurso de oposição, ele não tem lastro no sentido de que a base será esquecida. Muito pelo contrário, esse teto pavimenta um caminho necessário, real, para que essas categorias e esses níveis que mais carecem de uma evolução remuneratória melhor, seja pavimentado e concretizado. Já para o próximo ano, temos aí informações que já existe uma previsão, uma reserva, para que haja, de fato, essa recomposição das demais carreiras, né? Para que os níveis mais básicos tenham uma recomposição adequada. Agora, eu gosto muito de citar o estado de Santa Catarina, tá? Assim, até pela proximidade institucional e associativa que nós temos. E não é porque é um estado que tem uma polícia menor. Existiu aí até um tempo atrás algumas falácias que ainda são reverberadas de que o estado de São Paulo paga pouco porque são muitos funcionários. Isso é uma inverdade. Quando se tem uma visão, que sempre foi tida essa visão, de que o funcionalismo é gasto, isso
prejudica a sociedade. Né? O funcionalismo, ele, ao ser bem remunerado, ele pode e deve ser cobrado pela sociedade para que ele tenha eficiência, para que ele tenha, de fato, aquilo que a sociedade espera dele, porque é a sociedade mais carente que vai precisar do médico no posto de saúde, vai precisar da polícia 24 horas por dia em todos os 645 municípios, é a população que vai precisar do defensor público, que vai precisar do próprio auditor fiscais, dos auditores fiscais que vão fiscalizar as empresas que sonegam, que vai haver perda de receita estadual. Então, esse tipo de reposição vem ao encontro de uma necessidade de investir naquele que gera receita para o Estado. E a gente percebe que esses discursos são discursos vazios, são discursos que não têm cabimento em um Estado que precisa ser justo, que precisa ser, digamos assim, cada vez mais eficiente. Ninguém nega que uma grande parcela da população vive com muito pouco, vive com R$2.000 de renda familiar, e onde já se viu, né, o alto escalão viver com 35 e tal. Mas num país em que se carece de profissionais de altíssima qualidade, se carece de profissionais que permaneçam nos seus devidos cargos, alguém já analisou quanto houve, e esses parlamentares de oposição, que não têm talvez uma visão muito própria disso, alguém já avaliou o turnover de cargos e funções dentro do próprio Estado? Existe um gasto, sim, um investimento, sim, do Estado em formar esse profissional. Afinal de contas, o profissional ele investe numa faculdade, ele investe num curso, ele investe numa especialização para que ele possa, de fato, prestar o melhor serviço. E o retorno disso, obviamente, cabe ao Estado, né, respaldar esse esforço todo com uma melhor remuneração. Imagine só, depois de uns 20 anos, 15 anos, 30 anos de função pública, aquele funcionário, de repente, mudar de carreira. Ou, de repente, aquele mesmo funcionário ir para o setor privado. Aí sim o Estado teve prejuízo. E isso acontece, falando da nossa Polícia Militar, isso acontece muito em nosso Estado. Né? Muitos policiais militares, até por uma questão que aqui em São Paulo é nível médio, tá? Muitos policiais militares que aqui se formam, ao final se tornam nível superior, vão prestar concursos em outros estados. E aí entra o exemplo de Santa Catarina. Um inicial de um soldado, segunda classe em Santa Catarina, são R$7.000, ou seja, praticamente o dobro do soldado aqui em São Paulo. Obviamente, o soldado aqui de São Paulo tem dificuldades e peculiaridades muito diferentes de Santa Catarina. Não que lá eles não mereçam, mas aqui não pode ter essa diferença abismal. Ou seja, o policial militar daqui faz a mesma coisa, respeitadas as peculiaridades, do que o soldado de Santa Catarina. Só que lá ele ganha R$7.000. Parabéns para o estado de Santa Catarina, que fez essa equalização e respaldou a função pública do policial militar lá. Um subtenente ganha cerca de R$16.000. Opa, o soldado 7, e digamos assim, o mais alto grau dos praças, que é o subtenente, praticamente dobra-se mais. Jogado esse valor para o estado de São Paulo, nem um coronel, dependendo da situação, ganharia esse salário. Um inicial de um tenente, que é o primeiro cargo do nível de oficiais no estado de Santa Catarina, são R$21.000. Ou seja, é o primeiro cargo do nível de oficial e já praticamente ele já está no mesmo nível que um coronel aqui de São Paulo. Então, são distorções que esse projeto ele acaba por pavimentar um caminho de uma equidade na remuneração do Estado aos seus funcionários. Qual que é a remuneração hoje inicial na Polícia Militar? O soldado de segunda classe começa com quanto? R$3.800. Então, quer dizer, praticamente a metade daquilo que se tem no estado de Santa Catarina, que não é o maior salário, mas eu estou citando por uma questão de proximidade associativa. Um inicial de um tenente em Santa Catarina são R$21.000. Ou seja, o primeiro posto do quadro de oficiais é praticamente o salário do teto do governador aqui em São Paulo.
Por quê? Porque houve uma separação de carreiras, como muito bem lembra o nosso entrevistado, também o nosso convidado Filemon, que houve uma separação. O que é teto do Poder Executivo, lá, por serem carreiras de Estado, estão vinculados ao chefe do Poder Judiciário, ao desembargador, então são fontes distintas de subtetos. Tem estados, inclusive, cujo teto já é o do STF, mas é por uma questão de emenda, de alteração legislativa de cada estado, cada unidade federativa. Mas a grande maioria dos estados hoje já estão ligados aos 90,25% do teto do STF. Isso daí é uma questão de justiça, de equidade perante o funcionalismo público nacional, né? Filemon, para a gente falar aqui um pouquinho, eu tinha comentado no bloco anterior, acho que a gente pode tratar isso como uma tradição, né? Na Assembleia Legislativa, final de ano, sempre há uma sobra de caixa. A gente tem que também dizer que o orçamento da Assembleia Legislativa é dinheiro do Executivo, não é verdade? E há uma tradição de uma sobra de caixa aí no final, e esse dinheiro é devolvido para o Executivo. Claro, toda sobra é importante, é poupança. Para uma família, aquilo que sobra vira poupança, vira uma reserva, né? Mas eu queria um entendimento seu a respeito disso, porque mais do que devolver um dinheiro que não foi utilizado, utilizar esse dinheiro, utilizar bem e prestar as devidas contas, né, para a nossa sociedade é muito importante, especialmente quando se trata de investimento na Assembleia Legislativa, investimento em pessoal, investimento nos recursos ali internos, na infraestrutura e tudo mais. Sem dúvida. O que é importante, você citou um exemplo familiar, óbvio, sobrou um dinheirinho, é sinal de que houve cuidado nos gastos e no caso de uma família, de uma pessoa, ela separa para contingências futuras. No caso da Assembleia Legislativa, precisa ver qual é a origem da sobra. Há uma tentação muito grande, eu falo isso com todo respeito, nós estamos numa casa política, e óbvio que o político, como todo servidor, como todo agente político, né, seja em qualquer poder, mas o político ele precisa zelar por essa imagem do seu mandato e do poder onde ele atua. Ocorre que o que tem acontecido na Assembleia Legislativa, isso tradicionalmente, às vezes a origem da sobra não era uma boa economia, né? Era, muitas vezes, deixar de gastar em algo, né? Investir em algo importante, né? E esse dinheiro vai sendo reprimido e depois, no final do ano, chega-se lá, faz um cartaz, né? Simbolizando um cheque, né? E aí vai, geralmente, o presidente, que é mais aí tradicionalmente alinhado ao governador, fala, olha aqui, ó, vai lá e tira uma foto com o governador, com um cheque aí, uma representação de um cheque bem grande, todo mundo segura o cheque, de 100 milhões de reais devolvendo para o executivo. Agora, isso com um elevador que não funciona. Isso, eu trabalhei 32 anos na Assembleia Legislativa, sou aposentado há 4 anos e estamos ali, junto com meus colegas, ali militando no sindicato. Mas teve uma época na Assembleia que faltou papel higiênico, né? Falar assim parece um pouco esquisito, né? Num programa falando de coisas tão elevadas, mas faltou papel higiênico, né? O sistema de informática da Assembleia demorou muito para que houvesse um empenho real em fazer um sistema de informática que funcionasse realmente. E todo ano devolvendo dinheiro para o Executivo, né? Fazia uma graça lá com o governador, mas a informática não funcionava, não tinha papel higiênico, era uma confusão. O principal sistema da Assembleia, quer dizer, todos os órgãos são importantes nas suas áreas, mas vamos falar assim, o coração da atividade fim, que é o processo legislativo. Bom, houve um tempo em que o sistema do processo legislativo, que cuida do andamento dos projetos, dos pareceres das comissões, todo dia falhava, todo dia caía, que é o SPL, Sistema de Processo Legislativo. Bom, qual é a lógica que tem em você reprimir esses custos, deixar um sistema de informática podre e depois devolver para o executivo lá, que é para o governador, por sua vez, lá, dizer, olha aqui, eu peguei, eu aperto aqui todo mundo, inclusive um desrespeito. Depois, o governador muitas vezes dava entrevistas, dizendo, olha aí,
e aqui o dia a Assembleia, eu fiz com que houvesse uma economia e tal, bom, e com, né, com o sistema caído. Nós temos agora, esta mesa enfrentou, dentre outros problemas, não estou elogiando a mesa, nem cada um trabalha no seu quadrado, né? Mas agora, por exemplo, a mesa da Assembleia Legislativa está trocando aí aquilo que chama de colmeia, que são as grades externas do prédio da Assembleia, que estavam podres há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos, apodrecido. E estão trocando lá, porque ali tinha o perigo de cair, de machucar pessoas lá. Agora, todo ano, religiosamente, devolvendo dinheiro ao Executivo. E agora esta mesa enfrentou essa questão e está fazendo isso lá. Há muitas carências. Agora, você percebe? Então, dizer, olha, nós economizamos. É como, voltando ao seu exemplo familiar, é como um pai dizer, olha, que eu economizo, sobra sempre tanto. E aí os filhos só comem uma refeição por dia, a esposa não pode ter nem... Ou seja, você reprime sua família, mas sobra no dinheiro. Então, isso não é sobra, né? Então, está havendo aí uma mistificação. E estamos caminhando para isso. Eu penso que agora a própria mesa da Assembleia está tendo um pensamento diferente em relação a isso. O primeiro secretário, também como parte de pedidos e de campanhas que o sindicato vem empreendendo aí na casa, fez um concurso público agora. E o último concurso faz mais de 10 anos. Ou seja, então, quer dizer, você não gasta em nada disso e devolve dinheiro para o Executivo. Então, você percebe? Na verdade, é uma mistificação, não é uma realidade. Né? Não é uma realidade. Esse é o problema da tal sobra orçamentária. 100 milhões sobra, 150 milhões sobra. Um prédio caindo aos pedaços, elevador não funcionando, que isso? Então, agora a mesa está enfrentando isso aí. E o sindicato sempre combateu essa demagogia. Sim. Coronel Pistori, o que é que foi fundamental agora nessa demanda que levou, de fato, à aprovação do reajuste do teto salarial? Porque essa é uma demanda já que tem um tempo, né? E isso vinha sendo debatido e não andava, né? Foi a proximidade da troca de governo? O que foi fundamental para que isso ocorresse nesse momento agora, justamente há praticamente um mês aí do início do novo governo? Nós temos que realmente enaltecer o trabalho de muitos parlamentares, né? Primeiramente, todos aqueles que aprovaram, né? Não daria para nominarmos todos, obviamente, mas existem aqueles que são mais caros e mais perto à Polícia Militar, né? Particularmente o Major Meca, deputado muito bem quisto no nosso ambiente, graças a Deus e à população foi reeleito. Nós temos aí a atuação bastante perto dele nessas demandas, apoiou-nos sempre, colocando e pontuando os devidos momentos para que esse projeto fosse pautado, apresentado, enfim, esteve presente nas várias tentativas de votação. Temos que enaltecer também o trabalho do André do Prado, que também é um deputado que esteve na interlocução também do governo, que vai entrar, Tarcísio de Freitas, para que esse projeto seja de fato, né, continuado através da PEC. Então, são processos que continuam, mas a gente tem que dar honra àqueles que tiveram honra, né? A próprio Carlão Pinhatari, que já desde o aumento do reajuste que houve dos 20% aos funcionários públicos da área da saúde e da segurança, já lutava em relação a 10% de reajuste do subsídio do governador. Havia margem financeira para o governo estadual reajustar o seu próprio salário, para justamente haver esse reajuste cabível a toda uma linha de alto escalão dentro do Estado, para que eles pudessem ser, com justiça, abraçados por esses 10%. Mas, à época, o governo não autorizou isso e deixou para que o seu sucessor, o Rodrigo Garcia, o fizesse oportunamente. Então, essa correção ela veio, né? Tivemos aí essa entrada aí do Carlão Pinhatari, que, obviamente, é providencial enquanto presidente da casa, né? Conseguimos pautar esse projeto. Esse projeto ele entrou em processo de urgência também, que culminou com a aprovação na terça-feira passada. A gente tem que falar dos mais próximos, mas assim são tantas pessoas envolvidas,
e há praticamente mais de 10 anos, né, Filemon? Desde 2011, né, com projetos, seja de PEC, seja do próprio reajuste, criou-se essa bolha remuneratória, não só no estado de São Paulo. O saudoso Bruno Covas, antes de falecer, encaminhou um projeto à Câmara Municipal que fez justamente o que conseguimos agora. Ele obteve lá um reajuste de mais de 50% para alguns cargos e funções dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo, e me causava estranheza, inclusive na época do nosso reajuste estadual, no começo do ano, por que o reajuste, o índice de São Paulo, do PSDB de São Paulo, não era o mesmo índice de reajuste do PSDB do Estado, né? Sendo que os critérios eram outros e as adoções eram outras. Então, acaba-se, de fato, fazendo justiça e equidade com esse subteto agora aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, existem vários protagonistas, né? Os participantes do grupo, do fórum, que envolve o teto, está no sentido de articulação, de, digamos assim, convencimento daqueles deputados que estavam em dúvida, porque politicamente é muito desgastante você aprovar o aumento ou qualquer tipo de reajuste do funcionalismo público e na figura do próprio governador, né? Então, ele acaba tendo um desgaste político, e principalmente no cenário em que vivemos hoje. Então, houve essa confiança do legislativo em ter essa consciência da realidade remuneratória achatada que nós vivemos até hoje. Coronel Pistori, tem uma outra demanda da Polícia Militar, e essa ideia, isso está inserido na proposta que está em Brasília, que é a Lei Orgânica das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros, né? Isso já está há 20 anos em debate lá em Brasília. Não sabemos se vai ser aprovada ou não essa proposta ainda este ano, mas dentro disso, o que os senhores reivindicam é a criação da patente de general, né? Para as polícias militares, só que sem diferença salarial em relação aos coronéis. O fato de ter agora sido aprovada esse aumento da remuneração do teto, enfim, abre essa possibilidade para, se eventualmente for aprovada a patente de general para as polícias militares, o general tenha um ganho diferenciado em relação aos coronéis? Então, basicamente, o grande objetivo desse ponto na Lei Orgânica Básica não é uma diferença salarial ou o cargo em si, principalmente em relação à questão, digamos assim, funcional mesmo. O cargo de general proposto na Lei Orgânica, o grande objetivo é que, primeiro, seja um cargo em comissão. Ele está na função de general, Sim. no cargo de general, enquanto estiver na função de comandante-geral, ou todos aqueles cargos indicados que sejam na patente de general. Existe um andar lá em Brasília que só pode entrar e adentrar oficiais das Generais. Forças Armadas de carreira que tenham patente de general acima. Tudo bem? Isso Sim. assim como na Alesp, não se entra em determinadas áreas se não for deputado ou convidado para deputado, por deputado. Perfeito. Tudo bem? Então, existem salas específicas intransponíveis, a não ser que seja o próprio parlamentar ou convidado por eles. E a função de general, para esses cargos, lembrando, comissionados, ou seja, ele fica na condição de general enquanto estiver nesses cargos. Por exemplo, só fazendo uma quebra aí, a função de chefe de casa militar, no caso, é função de secretário de Estado, né? Em tese, dentro da hierarquia estadual, primeiro escalão, segundo escalão. O de comandante-geral é de quarto, quinto escalão hoje. Mas quem que manda na polícia? O chefe da Casa Militar ou o comandante-geral? Então, essas incoerências a gente acaba tendo também na esfera federal. Nós estamos falando de uma polícia com quase 90 mil homens. Um comandante-geral, coronel. Ele não poderia acessar essa sala no Ministério da Defesa. Por quê? Porque ele não tem meramente a função e a patente de general. Então, são pequenos detalhes que podem ser, digamos assim, só menos de importância, mas não é o aumento da estratificação ou um mero elitismo
da função, mas sim é porque existem protocolos e liturgias que demandam que aquele cargo tenha uma determinada perspectiva, né? Comissionada, lembrando, né? E os galões em relação a isso precisam ser ajustados. Então, tem polícia no estado da federação que um batalhão é comandado por um tenente-coronel. Tem companhias que é próprio de capitão que são comandadas por majores. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, existe uma cidadezinha chamada Poconé, que o pelotão é perto ao Pantanal, que o pelotão lá é comandado, a estrutura organizacional é comandada por um major, e que aqui em São Paulo seria um grupamento, um grupo PM. Então, quer dizer, um pelotão ao máximo. Então, devido à importância do cargo, você precisa que outras patentes atinjam aquela função. Sim. Filemon, para repercutir um assunto aqui, um tema que não tem a ver com a questão salarial, com a questão da remuneração, é o seguinte, é uma situação que muita gente não sabe, ou se sabe, acaba esquecendo. Vamos aproveitar esse momento, porque dia 1º de janeiro assume o novo governador, Tarcísio de Freitas, e só que a Assembleia, os novos deputados, ou seja, a nova legislatura, não assume no dia 1º de janeiro, assume no dia 15 de março. É o único estado da federação em que tem esse gap, aí, essa lacuna, esse espaço, né? Ou seja, o novo governador continua trabalhando com a Assembleia Velha. Nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, ou seja, os deputados estaduais de todo o Brasil, os deputados distritais lá de Brasília, assumem com o governador no dia 1º de janeiro. São Paulo é o único. Aliás, 25, né? Falei 26, vamos excetuar São Paulo aí, né? É só São Paulo que está nessa condição. O que precisa fazer para essa situação se igualar com os demais estados? Porque acaba tendo um prejuízo, certamente, para o novo governador, porque ele tem ali uma assembleia, tal, evidentemente, mas que não está ainda renovada, né? Mauro, eu não tenho aqui o material a respeito sobre isso, esse que você está tocando no assunto, mas eu sei, eu estou 90% de certeza que já foi alterada a Constituição nesse ponto, mas avaliar apenas para a nova, para que haja uma coincidência dos mandatos do deputado com o governador, né, que vai assumir. E me parece que mas para não valer, já vai valer para a próxima legislatura que assumir depois desta, né? Até me comprometo a depois passar para o programa. Então, houve então uma alteração na Constituição estadual, mas só vai valer para a próxima legislatura, né? Para essa legislatura ainda assume. E vou dizer uma coisa a você: já houve outras tentativas de compatibilizar isso. E houve no final da década de 80, logo depois da Constituição Federal de 88 e da Estadual Paulista de 89, houve um artigo da Constituição já de 89 em que os parlamentares, os constituintes estaduais, dispuseram dessa forma. Sim. Para uniformizar. Mas o que acontece? Um deputado da época, né? Não vou dizer o nome aqui, mas um deputado da época, até legitimamente, ele entrou em juízo, isso no próprio, acho que não tinha nem terminado ainda o ano não tinha terminado aquela legislatura que tinha começado na época da Constituinte, que ia terminar. O que aconteceu? Ele entrou em juízo alegando a inconstitucionalidade deste artigo da Constituição Estadual que procurava fazer. Por quê? O que é uma cláusula pétrea? Ele citou, eu lembro por alto, precisava ter me relembrar do expediente, mas ele citou o seguinte, que o mandato do deputado estadual é de 4 anos. Isso é uma cláusula pétrea, né? Os mandatos. E ele disse assim, se qualquer legislatura tiver o seu mandato diminuído, porque, óbvio, se você aprovar isso aí de 1º de janeiro, bom, esses deputados que elegeram lá vão ficar com 2 meses e meio a menos. Sim. E como a cláusula pétrea que são 4 anos, ele ganhou e foi até o Supremo e caiu esse artigo. Esse artigo, se a gente abrir lá numa pesquisa, está lá na Constituição Estadual, mas ele está arriscadinho porque ele não chegou a ser cumprido. Eu não sei, por exemplo, está lá, tem esse artigo lá, então mudaram novamente,
Mas eu, óbvio, não sou entendido aqui, não sei como é que estão as articulações para isso, mas um outro deputado, outra pessoa, quando chegar no final desse mandato, ele pode entrar de novo. Olha, a cláusula pétrea é que são 4 anos, e eu não posso ter corroído do meu mandato 2 meses e meio. Se isso acontecer de novo, então essa situação vai uma situação, um moto contínuo, moto perpétuo, não vai se resolver, né? Vamos ver agora, nessa nossa luta sindical aqui, eu sempre trabalhei com processo legislativo na Assembleia, mas confesso que não acompanhei as negociações para isso. Mas é um problema, Mauro. Eu não sei como é que isso vai se resolver, é aquele tipo de problema insoluto. Cada vez que alguém entrar, dizer, não, mas são 4 anos, né? E não tiver uma norma aí de transição, eu não sei como que vai acontecer. Um outro deputado que entrar também vai ganhar. Eu não sei como é que está isso, né? Precisava atualizar. Mas é isso aí, já aconteceu uma vez e caiu, né? Então, enquanto isso, vai tendo essa situação que você bem mostra, né? Um governador que entra e tem que negociar com uma assembleia de deputados, óbvio, com o mesmo mandato. O mandato é digno e completo até o dia 14 de março, né? No dia 15 é a posse e tal. Mas, politicamente, sabe-se que é uma situação um pouco difícil para o governador que entra, né? Claro. O Estado tem que funcionar. E eu confesso que eu não vejo para você muita solução, porque vai sempre dizer, olha, a cláusula pétrea da Constituição, de outras podem ser mudadas, mas é 4 anos. E aí, cada deputado, não vai comer meu mandato. Eu não vejo é curioso porque tudo deu certo em 26 unidades da federação, menos em São Paulo, né? Eu volto a dizer, eu desconheço quais são os entendimentos e se houve alguma outra norma constitucional, me parece que não, que veio compatibilizar isso. Mas se não houver, qualquer pessoa que entrar, a não ser que o Supremo também já passaram-se tantos anos da consolidação das constituições federal de 88 e estadual de 89, é provável que, e volto a admitir minha ignorância nesse aspecto, não sei se o próprio Supremo foi mudando o seu entendimento e se uma ação dessa teria sucesso. Mas não tenho notícia de que tenha havido essa compatibilização, essa mudança de entendimento até do próprio Supremo. Não sei dizer. Fico te devendo essa, posso mandar depois aí para o programa alguma informação a esse respeito. Legal, vamos colocar um ponto final, minha gente, aqui nessa edição. 15 segundos você tem, Filemon, para a sua despedida e depois a despedida do Coronel Pistori. Bom, agradecendo aqui ao programa, agradecendo ao Coronel Pistori, agradecendo a você, Mauro, e a todos que nos acompanham, e dizendo que o Brasil precisa de um serviço público de qualidade. Essa história, óbvio, todas as ideologias são legítimas, menos aquelas ideologias que querem destruir a democracia. Mas a ideologia mais liberal, que diz que tem que ter o Estado mínimo. Gente, o Estado mínimo num país como o Brasil não funciona, né? Quem é que vai querer investir lá na divisa lá do Amapá com a Goiânia se não for o Estado induzir o desenvolvimento e levar lá? Ele vai primeiro. Então, é isso que eu queria. Nós precisamos, e nós, como sindicato, lutamos para que haja, não benesses para os servidores, mas um Estado forte, servidores dignificados para a população. Obrigado. Muito obrigado, Filemon. Sua despedida, Coronel Pistori, 15 segundos, por gentileza. Muito obrigado, então, pela presença do nosso convidado Filemon. Agradeço também a sua intervenção, sempre bastante profissional, viu? E concito todos os nossos policiais militares ligados à FEMESP que acompanhem a nossa rádio e faça com que todo esse processo aí sobre o teto seja desmistificado, tá bom? Porque, afinal de contas, juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela presença dos senhores nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Sempre essa nossa parceria do programa Gente que Fala com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje esclarecemos sobre a aprovação na Assembleia Legislativa do projeto de lei que levou à alteração, à elevação do teto do funcionalismo público. Estiveram com a gente aqui o Coronel Luiz Gustavo Pistori, presidente da FEMESP e também da Defenda PM, e o Filemon Reis da Silva, primeiro secretário da Sindalesp, o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O agradecimento pela audiência hoje.
ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê aqui novamente na segunda-feira, ao vivo pela UTV e também pelas redes sociais.